Fala aí, meu povo, bom dominguinho pra vocês. Pro João Gomes também, que acompanha aqui o canal, aliás. Bom domingo, gente. Não falei sobre Barcelona e Girona, falei isso no vídeo que eu respondi as perguntas de vocês ontem, porque era carnaval, né? Então, carnaval eu fui fazer carnaval, fui fazer o que se deve fazer num carnaval, que é ficar completamente doido, e depois não ter condições de gravar o vídeo. Até assisti o segundo tempo de Barcelona e Girona, mas eu tava cansado o suficiente pra não gravar. Esse Barcelona e Girona já ficou para trás. Hoje o Barcelona ganhou do Levante 3-0, como está no título, né? Cancelo e descanso. Finalmente o Barcelona descansa um pouco. Eu acho que o time tem descansado em alguns jogos durante as partidas. Tem deixado os jogos mais monótonos algumas vezes. Mas eu acho que o Barcelona sabe o que vem no final da temporada. Talvez saiba o que tenha faltado no final da temporada passada e esteja se preparando para isso. A questão é que o final da temporada já pode começar a ser agora em março, dependendo de Liga dos Campeões, o que vier. Você tem que ir avançando para chegar em abril, maio, na hora de decidir a temporada, vivo na Liga dos Campeões, classificado até lá, e com condições de jogar bem técnica, física e mentalmente também. Por isso, jogos como esse, como o Levante, é bom resolver cedo, para que depois o jogo possa ser administrado, não cansar jogadores, não lesionar jogadores. Gente voltando como o Pedri, foi muito importante que ele tenha voltado. E aí pensar no próximo jogo. Até porque, eu ainda vou trazer para vocês aqui, a tabela do Barcelona no final do Campeonato Espanhol é muito complicada, então o time vai ter que estar bem até lá. A primeira coisa, é muito bom retomar a liderança do campeonato logo depois de perder, você jogar com conforto e jogando a pressão para cima do Real Madrid de ser líder. Acho que é muito importante, então a derrota do Real Madrid no campo do Osasuna, onde o Barcelona ainda vai ter que jogar, faz com que o Barcelona entrasse em campo hoje para não perder a chance de voltar a ser líder, e voltou a ser líder com tranquilidade, ganhando do vice-lanterna com 2 gols logo no início. O grande nome do jogo para mim é o João Cancelo, que a gente viu pouco até aqui. Eu imaginava que ele fosse jogar mais a partir do momento que ele chegou, e que ele fosse jogar até mais pela direita, porque pela capacidade ofensiva do Cancelo, eu achei que ele seria um cara para completar o Lamine Yamal, para dividir um pouco atenções com o Lamine Yamal, e quando o Lamine concentrasse muitas atenções em cima dele, que o Cancelo tivesse mais espaço para jogar, mas ele também pela esquerda pode ir muito bem. Hoje eu acho que congestionou menos com o Rafinha, eu acho que é um problema que teve em outros jogos que ele atuou por ali, de ele como é destro pelo lado esquerdo, ele tende a ir mais por dentro. E o Barcelona já joga com o atacante por dentro, né? O ponta do Barça não joga tão aberto como o Lamine joga do outro lado muito aberto. Então existe um congestionamento ali de Cancelo e de Rafinha, ou existiu um congestionamento de Cancelo e de Rafinha por dentro em outros jogos. Hoje eu gostei dele mais à frente do que o Rafinha em muitas jogadas e mais pelo lado também, levando perigo porque pode sair muito bem pela esquerda, pode sair muito bem pela direita também. A gente tem que levar em consideração que é muito Levante, né? Assim, pegou o segundo pior time do campeonato, jogando em casa, então veremos em testes mais difíceis e eles estão por chegar aí, mas acho que é um cara que pode puxar bem a corda do Baldé, tá? Baldé acho que é um desses que, quando vê que não tem reserva, se sente confortável demais e se ele não está muito atento, o nível cai. Acho que caiu o nível do Baldé nessa temporada, assim como do Condé do outro lado. Eu utilizaria mais o Eric Garcia como lateral direito nesse momento da temporada e o Ronald Araújo como zagueiro, até para ganhar de novo o Ronald Araújo do lado do Cubarsí, porque o Condé não está bem, embora hoje tenha feito um jogo ok. A outra grande notícia é o Marc Bernal. Cada vez que está jogando melhor, desarma muito bem, tem boa chegada à frente, tem personalidade para arriscar, não é um volante que toca só de lado, tem qualidade para levantar a cabeça e armar um pouco o jogo também. Fisicamente é forte, eu acho que isso faz diferença para um volante. Ele e o Marc Casador, por exemplo, tem essa diferença do Marc Bernal fisicamente ser mais potente. E o fato de ser canhoto também é um pouco mais difícil pro marcador, porque não existem muitos jogadores, eu acho que dessa posição que são canhotos. Então acho que para girar jogo, para abrir para finalizar e tal, ele tem um diferencial em relação a outros jogadores. Para mim, essas foram as duas grandes notícias do jogo, além da volta do Pedri. Que o Pedri possa ter jogado 25 minutos, né? Entrou aos 65, 25 mais os acréscimos. Antes de uma sequência que vai ter Villarreal, que depois vai ter Atlético de Madrid, que depois vai ter oitavas de final de Liga dos Campeões, que o Pedri volte, que ele vá ter ritmo de jogo, que o Rafinha joga 90 minutos, eu acho tudo isso ótimo. Então, para mim, essas são as grandes notícias. Que o Cancelo tenha jogado bem, que o Marc Bernal, quando foi titular, tenha ido bem, já faz o seu segundo gol nessa liga, que o Pedri tenha voltado e que o Rafinha tenha jogado 100%. E ainda que o Firmino, que nos últimos jogos não tem estado o melhor dele,
tenha feito um gol também. Mas se a gente vai olhar as notas, eu tô pegando aqui o SofaScore, o De Jong teve uma nota 10 no jogo. Assim, nota 10 normalmente é o cara que acaba com o jogo, que faz 3 gols. Eu realmente acho que o Frenkie de Jong jogou muito bem, mas eu vou ver as estatísticas dele aqui com vocês. Não é publi pro SofaScore, tá? Só porque me chamou a atenção que ele tem ganhado a nota 10, ele fez o segundo gol do jogo, teve um aproveitamento de 97% dos passes, acertou 113 de 116 passes, 97% de acertos no campo de ataque, 85 passes do Frenkie de Jong foram no campo de ataque, 4 passes decisivos para o SofaScore é passe que gera finalização. Então, assistência é quando gera gol, passe decisivo é quando gera finalização e uma grande chance criada pelo número 21 do Barcelona. Fez um bom jogo, tinha ainda 0,46 assistência esperada do Frenkie de Jong, acertou 6 bolas longas, vamos ver defensivamente como que ele foi. 4 contribuições defensivas, não ganhou nenhum desarme, uma interceptação, recuperou 5 bolas e ganhou 4 de 5 duelos no chão. Em dribles, ele conseguiu... Não tentou nenhum drible e é isso, né? Em finalizações, eu acho que ele só tem a finalização do gol. Nota 10 para o De Jong. Eu acho que foi bem, mas para mim o grande destaque do jogo é o João Cancelo. A grande notícia é o Marc Bernal, mas o De Jong, que não vinha jogando bem como 5, hoje como 8, normalmente não é muito a dele, né? Eu acho que ele é melhor como 5, mas quando eu estava jogando ali com o Marc Casador, às vezes o Marc Casador ficava um pouco mais avançado e tal. Enfim, na ausência do Pedro, eu acho que teve uma queda o Frenkie de Jong, mas hoje jogou bem, fez o gol e ganhou aqui uma nota 10. Quero fazer um ponto aqui sobre os atacantes, né? O terceiro jogo consecutivo que os atacantes do Barça não marcam. Hoje o Rafinha chegou perto numa cabeçada, o Lewandowski não alcançou uma ou duas bolas e o Lamine não levou muita sensação de perigo o jogo inteiro, né? Termina com uma assistência para o Firmino, que cá entre nós um passe meio bobo de lado e o Firmino finaliza. Mas eu acho que um ponto que talvez não seja bom de uma vitória é que o Barcelona descansou a maior parte do tempo, porque com quantos minutos estava 2-0? Com 30 minutos já estava 2-0, com 5 minutos já estava ganhando o jogo. O ataque dá pouca sensação de perigo. Eu acho que contra o Girona não levou muita sensação de perigo, contra o Atlético de Madrid também não, até podia ter feito ali um ou outro gol, teve bola do Firmino na trave, o Pau Cubarsí teve o gol anulado, mas é um momento que o ataque não me parece especialmente inspirado. O Lamine vinha de muitos jogos marcando, acho que o Lamine seguia aí um crescimento, mas a sensação de que na temporada passada, principalmente o Barcelona gerava, de que toda jogada pode ser gol, de que toda jogada do adversário precisa de muita atenção, muito esforço para evitar uma situação real de gol do Barcelona, neste momento da temporada, parece menor essa sensação de que a todo momento os atacantes do Barcelona levam perigo. A gente vê circulação lenta, quando a bola chega no Lamine já tem marcação muito encaixada em cima dele, e aí aparece pouca opção de passe do Lamine, porque tem 2, 3 e não tem muito mais gente para jogar. O Lewandowski, a queda dele é bastante grande, né, nessa temporada. Tem alguns cruzamentos muito bons do Cancelo que ele não consegue alcançar, eu acho que por falta de explosão, de quase que elasticidade para chegar na bola. E o Rafinha acho que teve um jogo trabalhador e tal, e muito de construção, porque o Cancelo jogava muito para aquele lado, e aí não era tanto o Rafinha que fazia o último passe, que definia as jogadas, mas sim o João Cancelo. No finalzinho do jogo tem uma defesaça do goleiro do Levante, até procurar qual que é o nome dele aqui, na cabeçada do Rafinha, e depois é o Ryan, né? Matthew Ryan, goleiro australiano, e depois na finalização do Firmino, que ele vai muito bem para evitar ali um quarto gol do Barcelona. Mas não é um momento que o ataque do Barça gera toda essa sensação de que, caramba, os caras vão ter que fazer muita coisa para evitar o gol. Contra o Girona tinha sido gol de Pau Cubarsí, contra o Atlético de Madrid não marcou, contra o Mallorca tinha sido um 3-0 que o Barcelona administrou muito o jogo e também não foi um super jogo dos atacantes do Barça. Então é um momento da temporada que os atacantes precisam ganhar fôlego de novo, ganhar força de novo, para daqui a pouco liberar nos jogos que vão ser necessários. Até o jogo de hoje, quando o Barcelona teve de segunda a domingo para descansar, teve a semana cheia, né, porque não jogou Liga dos Campeões no meio de semana, o Barça tinha feito 13 jogos em 44 dias, de 3 de janeiro, quando jogou contra o Espanhol, até o jogo contra o Girona, que foi em 16 de fevereiro, 44 dias com 13 jogos, é uma média de um jogo a cada 3,4 dias, um jogo a cada 3 dias e meio, basicamente jogou todo o final e meio de semana. Eu acho que isso explica o cansaço, isso explica o time um pouco menos inspirado no ataque, e também 2-0 contra o último
penúltimo colocado do campeonato com 30 minutos, todo mundo descansar, porque tem mais uma semana agora de novo para reabastecer o tanque, eu acho que se inspirar de novo, fisicamente melhorar, e aí vai vir Villarreal, que é um adversário bom do Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid, depois tem o Atlético de Bilbao fora de casa, entre a semifinal da Copa do Rei, que existe uma operação remontada em Barcelona, né? Em Barcelona estão acreditando muito em uma noite épica contra o Atlético de Madrid, e depois do Atlético de Bilbao vem oitavas de final de Liga dos Campeões, ou contra Newcastle, que cá entre nós passou do Karabag, ou contra o Paris Saint-Germain, que cá entre nós encaminhou muito bem contra o Mônaco, fazendo um 3-2 fora de casa, e vai decidir em casa contra o Mônaco mais remendado. Tinha falado dos momentos finais de temporada do Barcelona, e eu acho que vai ser muito importante chegar bem ao final da temporada, porque o Barça tem, a partir da rodada 30, tá? Acabamos de disputar a rodada 25. Depois tem Villarreal, Atlético de Bilbao, que é fora e é difícil. Sevilla e Rayo Vallecano em casa são mais ok. Aí vai jogar fora de casa contra o Atlético de Madrid. Tem o derby em casa contra o Espanhol que vem bem essa temporada. E depois recebe o Celta de Vigo em casa. Esses jogos aqui contra Atlético de Madrid fora, Espanhol e Celta, aqui já tem dificuldade. Mas depois sai para jogar contra Getafe, que é sempre um inferno jogar contra o Getafe, e Osasuna, que acabou de ganhar do Real Madrid. 2 jogos difíceis fora. Recebe o Real Madrid, vai jogar fora de casa contra o Alavés, é chatinho jogar fora de casa contra o Alavés. A penúltima rodada em casa contra o Betis, deve estar brigando por competição europeia, e a última rodada contra o Valência, que pode estar brigando contra o rebaixamento. Então, as rodadas finais do Barça são ruins, são rodadas duras, difíceis, e eu acho que por isso o time precisa estar descansado. Essas rodadas finais são o jogo contra o Getafe está marcado para 26 de abril. A partir do final de abril, já vai ser tudo muito difícil, até a última rodada, que é em 24 de maio. É um mês de jogos difíceis para o Barcelona, a sequência é complicada, vem de uma sequência boa, né? Sim, a última sequência de jogos do Barcelona de Campeonato Espanhol eram jogos bons mesmo para o Barcelona ganhar. Veio de uma sequência de Oviedo, Elche, Albacete é a Copa do Rei, Oviedo, Elche, Mallorca, Girona e Levante. Perdeu um desses aqui contra o Girona, vem num bom momento o Girona, mas é uma sequência boa que o Barça enfrentou, porque no final vai ter uma sequência muito difícil. Eu venho falando da necessidade, para finalizar aqui o vídeo para vocês, do time melhorar. Essa semana teve uma entrevista do Dani Olmo falando que o Barça precisa melhorar muitas coisas, segundo o Dani Olmo, muitas coisas, para brigar pela Liga dos Campeões. Não sou eu o chato de sempre que está falando, tá? Um jogador do Barça que está falando que precisa melhorar muitas coisas. Eu também acho que precisa melhorar muitas coisas. O de sempre, a defesa, a pressão no meio-campo para não deixar estourar tudo lá atrás. E nesse momento também a inspiração do ataque. E isso eu acho que vai voltar. Isso eu acho que nos grandes jogos, nos jogos importantes, o ataque vai estar mais ligado. Daqui a pouco volta o Rashford, voltou o Pedri, Rafinha já jogou 90 minutos. Eu acho que isso é o menos complicado do que o setor defensivo. Vamos ver se esse time melhora. Vamos ver semana que vem contra Villarreal, depois Atlético de Madrid e a partir daí Liga dos Campeões. Tá falado, meu povo, 13 minutinhos aqui pra vocês de Barcelona, espero que vocês tenham gostado. Faz favor de dar um like aqui, de comentar o que vocês acharam, se quiser hypar o vídeo, fazer essas coisas todas, mandar um super thanks aí, pode mandar também. Bom domingo pra vocês, hein, gente? Até a próxima. Tchau, tchau.